Olá, pessoal! Vamos continuar desvendando os mistérios que envolvem a descoberta das células. E isso só foi possível graças à invenção e aprimoramento do microscópio. Eu sou o professor Paulo Henrique, professor de Biologia, e na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco sobre os tipos de microscópio desse assunto chamado microscopia. No ano de 1595, um holandês fabricante de óculos chamado Janssen acabou criando a ideia do microscópio por acaso, sem nenhuma finalidade científica. Ele juntou duas lentes nas extremidades de um tubo, criando um pequeno instrumento para observação de estruturas minúsculas, onde ele colocava a lente ocular próxima ao olho e a lente objetiva próxima à estrutura analisada. Alguns cientistas atuais divergem dessa ideia de Jensen e atribuem a Leeuwenhoek a invenção do primeiro microscópio. Podemos ver nas imagens os microscópios de Hooke e Leeuwenhoek, que foram possivelmente os primeiros microscópios produzidos com finalidade científica. E eu trouxe novamente nessa aula apenas para ilustrar a nossa caminhada na evolução desse importante aparelho para a biologia. Hooke tinha um microscópio óptico composto porque possuía duas lentes, uma ocular e outra objetiva. Já Leeuwenhoek também tinha um microscópio óptico, porém simples, porque tinha apenas uma única lente. Essa é a diferença básica entre os microscópios desses dois cientistas. Existem dois tipos básicos de microscópios que são utilizados em laboratório: o microscópio óptico, que você pode ver na figura, e o microscópio eletrônico, que veremos mais adiante. O microscópio óptico funciona utilizando lentes e luz para aumentar a imagem das amostras. Ele possui muitas partes que podemos estudar em aulas de laboratório, mas as lentes ocular e objetivas são as partes mais importantes. Essas lentes possuem tamanhos específicos dos quais podemos fazer um cálculo para obtermos o quanto a imagem aumentou. Por exemplo, se analisarmos uma amostra de célula usando a lente ocular tamanho 10 e lente objetiva tamanho 40, basta multiplicarmos esses dois números e então temos o tamanho do aumento da imagem. 10 vezes 40 é igual a 400, ou seja, a imagem aumentou 400 vezes. Esse tipo de microscópio pode aumentar as imagens em até 1.500 vezes. Um outro detalhe importante é que as amostras só podem ser analisadas utilizando pequenas peças de vidro chamadas de lâminas microscópicas, que são depositadas na região da platina do microscópio. Essas lâminas microscópicas possuem poucos centímetros e são feitas de vidro, podendo ser preparadas facilmente utilizando diversos tipos de amostras, desde pedaços de folhas, insetos minúsculos, água suja, sangue, etc. Para isso, são necessárias duas peças que você pode ver na figura: a lâmina, onde se deposita a amostra a ser observada, e a lamínula, que é uma peça menor colocada sobre o material para ajudar na fixação. Essa fixação do material pode ser temporária, onde podemos desmanchar as lâminas, lavá-las e refazê-las de novo com outras amostras, quantas vezes a gente quiser, ou podem ser permanentes, como vou mostrar mais adiante. Com relação às lâminas permanentes, elas são preparadas usando substâncias que matam as estruturas biológicas, deixando-as do jeito que são. Essas estruturas são cortadas em fatias bem finas por um aparelho chamado de micrótomo. Os cortes são tão finos que ficam quase transparentes e por isso são coloridos artificialmente. Você pode ver também na figura do lado esquerdo um estojo com lâminas permanentes que a gente compra já feitas. O azul de metileno e o urucum são exemplos de substâncias que podem ser usadas para colorir as amostras nas lâminas permanentes. Vamos falar agora do microscópio eletrônico, que usa feixes de elétrons nas observações das amostras. Como você pode ver na figura da esquerda, ele é ligado a um computador que recebe as imagens que são mostradas em um monitor.
A imagem pode ser aumentada em milhões de vezes e nesse microscópio podemos analisar estruturas e moléculas com muitos detalhes. Na outra figura, que está do lado direito, temos o Dr. Josué Gonçalves, que é doutor em ciências, utilizando esse tipo de microscópio lá na USP em São Paulo. Na descrição desse vídeo eu vou colocar um link do vídeo que ele fez desse microscópio nos seus trabalhos científicos. Existem dois tipos de microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico de transmissão, chamado pela sigla MET, e o microscópio eletrônico de varredura, chamado de MEV, que veremos mais adiante. No microscópio eletrônico de transmissão, os elétrons interagem com a amostra, transmitindo uma imagem ampliada de forma bidimensional. Podemos ver na figura abaixo o vírus da poliomielite, que causa a paralisia infantil, sendo observado nesse microscópio. Já no microscópio eletrônico de varredura, os elétrons também interagem com a amostra, mas formando uma imagem ampliada de forma tridimensional, ou seja, em 3D. Abaixo você pode notar com detalhes a imagem aproximada de grãos de pólen, que são estruturas envolvidas na reprodução das plantas. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto e até a nossa próxima aula.